Olá pessoal, bem-vindo a mais um Fractal Revisa. Hoje a gente vai estar revisando aí o conteúdo para a prova do primeiro ano, certo? Que é de lentes. O que mudou? Bem, no semestre passado nós já havíamos feito uma prova sobre lentes esféricas. O que acrescentou agora? Agora a gente acrescentou a equação dos fabricantes de lentes. Então, todo o conteúdo da matéria passada vai cair agora? Vai cair agora. O que eu tenho a mais? A equação dos fabricantes de lentes, certo? Então a gente vai resolver aqui algumas questões, inclusive retomando o conteúdo passado, né, que tivemos um período de férias aí, às vezes você não lembra tão bem desse conteúdo. Então é bom a gente dar uma revisada nele. Primeira questão que eu peguei aqui é a primeira questão da sua lista. Ela diz o seguinte: uma lente delgada é utilizada para projetar numa tela, situada a 1 metro da lente, a imagem de um objeto real de 10 centímetros de altura e localizado a 25 centímetros da lente. Sobre o assunto, assinale o que for correto. A afirmativa 1, a lente é convergente. A afirmativa 2, a distância focal da lente é de 20 centímetros. A afirmativa 4, a imagem é invertida. A afirmativa 8, o tamanho da imagem é de 40 centímetros. E a afirmativa 16, a imagem é virtual. Bem, galera, vamos recapitular aqui a partir dos dados. Ele fala pra gente o seguinte: ele está falando que essa tela está a 1 metro da lente. Por que eu coloquei que pelinha é igual a 1 metro, né? Professor, pelinha é a distância da tela, mas você ensinou pra gente que pelinha é a posição de quem? Da imagem. Mas é a mesma coisa nesse caso. A imagem não está sendo projetada nessa tela? Então a posição da tela para mim, referente à lente, é a posição de quem? Da minha própria imagem, já que a imagem está nela. O tamanho do objeto e a posição do objeto. Tá, a primeira afirmativa dele é se a lente... Ele fala que a lente é convergente. A primeira coisa que a gente tem que recapitular é o seguinte: se eu vou projetar a minha imagem numa tela, essa imagem tem que ser real. Só você lembrar que é o próprio raio de luz que chega lá e forma essa imagem, certo? E quem produz imagens reais? Lentes convergentes. Então, a lente convergente, ela pode produzir imagem virtual? Pode, dependendo da posição do objeto, ela consegue produzir imagem virtual, sim. Só que, se vai produzir imagem real, é com ela também, é com a lente convergente. Professor, e a lente divergente? A lente divergente produz somente imagens virtuais. Por isso que quando ele falou aqui pra mim que ele foi projetar a imagem na tela, eu já sabia que lente que eu estava trabalhando. É a lente convergente. Tudo bem? Então lá, sim, a lente é convergente. Somente lentes convergentes conjugam imagens reais. Então grave isso daí. Segunda afirmativa, a distância focal da lente é de 20 centímetros. Isso vamos ter que calcular. Vem cá. A distância focal da lente é de 20 centímetros. Como é que eu faço para calcular essa distância focal? Eu tenho a posição da imagem, eu tenho a posição do objeto, eu consigo achar a distância focal sim. Com um pequeno detalhe. Você está vendo que aqui está em centímetros e aqui está em metro? Vamos deixar tudo na mesma unidade? 1 metro equivale para mim a o quê? 100 centímetros. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, 1 sobre F, que é a distância focal, 1 sobre P, mais 1 sobre quem? Pelinha, né? Nossa função dos pontos conjugados aí. Então, 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre P, que ele está aqui, ó, é 25 centímetros, mais 1 sobre a posição da imagem, que é 100 centímetros, 1 metro. Aí ficou assim, ó, 1 sobre F é igual. Galera, tem que tirar o mínimo múltiplo comum de 25 e 100, vai dar 100, não vai? 100 dividido por 25, 4 vezes 1, 4. 100 dividido por 100, 1 vezes 1, 1. Então ficou que 1 sobre F é igual a 5 sobre 100. Na hora que eu pego isso daqui, multiplico cruzado, eu tenho que F é igual. F vai ser igual a quem? Ó? O 100 foi multiplicando, o F foi multiplicando. O 5 vai passar o quê? Dividindo. Então vai ficar 100 dividido por 5. Logo, a minha distância focal vale quanto? 20 centímetros. Tranquilo isso? Então vamos ver aqui o que ele afirma, vamos voltar lá? A distância focal da lente é 20 centímetros? Sim. Então ele acertou até agora a afirmativa 1 e também acertou a afirmativa 2. Afirmativa 3. Afirmativa 4. A imagem é invertida. Isso é fácil de a gente responder também. Olha só, a imagem é invertida? Professor, na sala você disse pra gente o seguinte: toda imagem real
ela vai ser invertida em relação ao objeto? Sim. Se essa imagem for a imagem de um objeto real, ela é e sempre será invertida. Então, o que vai acontecer aqui, ó? A imagem é invertida? Sim. Por quê? Porque toda imagem real, sendo conjugada de um objeto real, ela também será invertida. Tudo bem? É só você lembrar daquela conjugação de imagem. Lembra lá? Você passa os raios notáveis, você consegue conjugar a sua imagem lá. E sempre que essa imagem é conjugada pelo próprio raio de luz, ela acaba sendo uma imagem invertida. Beleza. Então a afirmativa 4 também é verdadeira. A afirmativa 8, o tamanho da imagem é de 40 centímetros. Vamos pensar aqui, ó. Afirmativa 8. O tamanho da imagem é de 40 centímetros. O que eu tenho para calcular esse tamanho da imagem? Eu posso usar o aumento. Lembra da equação do aumento? A equação do aumento pode ser aumento linear transversal é igual I sobre O, tamanho da imagem pelo objeto. Pode ser também menos P' sobre P. E também pode ser F sobre F menos P. Essa daqui eu não preciso usar agora, mas o que ele está querendo saber é o quê? O I, eu tenho o tamanho do O. Eu tenho P' e eu tenho P. Então vou usar essa daqui, ó. Vou pegar isso daqui para mim, ó. Vamos lá. I sobre O é igual menos P' sobre quem? P. Faz assim, ó. O I eu quero saber. Quem que é o O? Professor, o O ele te dá 10 centímetros. Aí ficou assim. Menos P'. Quem é o P'? Era 100. Menos 100. Dividido por quem? Dividido por P, que é 25. Então ficou assim, ó. I sobre 10 é igual a menos 4, 100 dividido por 25. I é igual a menos 4 vezes 10. Como é que vai ficar isso daqui, galera? Opa! I é igual a menos 40 centímetros. Vamos entender. Vamos entender. Esse negativo, ele indica para mim que essa imagem é o quê? Invertida. Certo? Esse negativo, ele indica a imagem invertida. Qual que é o tamanho da imagem? O módulo desse tamanho para mim? É 40 centímetros. Então, meu objeto mede 25 e a minha imagem mede quanto? 40. Lembrando, esse sinalzinho negativo é só para indicar que ela é o quê? Invertida, é para indicar orientação. Certo? Vamos para a nossa segunda questão e já a gente retoma. Bem, galera, então vamos para a nossa segunda questão da revisão. Agora a questão 12, que vai falar sobre a equação dos fabricantes. Ele fala o seguinte: uma lente plano-côncava tem índice de refração igual a n igual a 2 e raio da face côncava de 20 centímetros. Sabendo que o índice de refração do ar é igual a 1, determine. Letra A, o comportamento óptico da lente. Bem, galera, o comportamento óptico, se você calcular o foco, você vai acabar chegando. Só que aqui a ideia é o seguinte, a ideia é que você conheça de que lente ele falou. Ele não disse pra gente aqui, ó, é uma lente plano-côncava. Então, se você desenhar ela aqui, você vai ver, ó, superfície plana e a outra superfície côncava. E aí, como eu estou considerando aqui uma lente que tem um índice de refração maior do que o do meio, né? A gente já definiu isso, falou que lentes que possuem bordas grossas, né? Borda grossa, tem comportamento o quê? Divergente. Então, se a minha lente ela tem borda grossa, o comportamento dela vai ser divergente. Então, quando ele pergunta para a gente na letra A o comportamento óptico, é porque ele espera que eu saiba qual é a lente que ele está citando. Tudo bem? Eu sabendo qual a lente, eu vejo que é uma borda grossa, comportamento divergente. Se fosse borda fina, comportamento convergente. Tudo bem? Tranquilo? Na letra B ele fala o seguinte: a distância focal e a vergência da lente. Aqui é bacana a gente tomar cuidado. Olha, ele fala pra gente que o índice de refração da lente é 2, o raio da face côncava é 20 e o índice de refração do ar é 1. Aí eu tenho que tomar cuidado com o seguinte: lembra que nós definimos que a face côncava, o raio dela para mim, eu vou considerar esse raio negativo? Por quê, professor? Porque a face côncava, ela está tentando fazer essa lente, nesse caso, como a outra face é plana, ela consegue, ela faz com que essa lente tenha comportamento divergente.
Então, sempre que você pegar uma face côncava, o raio dessa face côncava, para a gente na equação, ela vai ter valor o quê? Negativo. E como é que eu faço para achar essa distância focal e essa vergência? Dá uma olhadinha aqui, ó. Vergência é 1 sobre f, né? E 1 sobre f é igual índice de refração da lente pelo do ar, menos 1, vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Aonde isso aqui é o raio de uma das faces da lente e aqui é o raio da outra face da lente. Aqui aconteceu uma coisa bacana, que uma face é plana. Quando essa face é plana, eu falo que esse raio tende ao infinito. Ou seja, tende a um valor muito grande, certo? Quando eu substituo 1 sobre esse infinito, ó, 1 sobre infinito, esse valor aqui vai tender a um valor muito pequeno. Ou seja, vai ser tão próximo de zero, que eu considero que isso daqui vai ser quanto? Zero. Tudo bem? Olha lá o R1. O R1 é da minha face côncava. Professor, ficou 1 sobre menos 20. Sim, lembra que para a face côncava a gente considera o raio negativo? Só você lembrar disso. Então, vamos recapitular aqui. Pegou a superfície côncava, eu considero que o raio dela é negativo. Faz diferença quem é R1, quem é R2? Não faz diferença. Não faz diferença você somar 2 mais 1 ou 1 mais 2. Se você pegar aqui e falar que esse cara é a face plana e esse cara é a côncava, seu resultado vai ser o mesmo. Tudo bem? Então, olha só. Substituindo os dados, vamos lá. Aí eu peguei 1 sobre f é igual 2 sobre 1, tá aqui, 2 sobre 1 menos 1, vezes 1 sobre R1, 1 sobre o raio da face côncava, mais 1 sobre o R2, que é a face plana. Isso daqui foi para zero, não precisa considerar. Então, olha só, ficou 2 sobre 1 é 2, menos 1, 1, vezes menos 1 sobre 20. Por que menos 1 sobre 20? Positivo dividido por negativo, eu já sei que vai ficar o que aqui? Negativo. Multiplica cruzado, então. F vezes menos 1, menos F. 20 vezes 1, 20. Multiplica por menos 1, vai ficar que F é menos 0,2 metros. Ou melhor, F é igual a menos 20 centímetros. Tudo bem? Olha só o sinalzinho aqui, ó. O sinalzinho negativo do foco é importante para a gente também. A lente divergente indica que o foco-imagem dessa lente é virtual. Ou seja, o fato de eu achar esse foco negativo, ele reforça que essa lente é uma lente que tem comportamento o quê? Divergente. Tudo bem? Ah, professor, mas ele pede a vergência também. Por isso que aqui eu passei para metros, ó. Para a gente calcular a vergência, é bacana a gente achar ela em dioptrias. E eu só vou achar essa vergência em dioptria se a unidade do foco estiver em quê? Metro. Então, 20 centímetros são 0,2 metros. E eu vou substituir. Vergência não é 1 sobre F? Olha lá, ó. Vergência é 1 sobre F. 1 sobre o F em metros é 1 sobre 0, menos 0,2. Aí faz assim, ó, multiplica por 10 em cima e embaixo. Vai ficar 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5. Positivo dividido por negativo, negativo. Então a vergência dessa lente é de menos 5 dioptrias. Ok? Certinho? Galera, eu peguei uma questão que se trata do conteúdo passado e uma questão que se trata do nosso novo conteúdo agora. Espero ter ajudado, a gente vai reforçar isso daí durante a semana, certo? Boa prova, bons estudos. Obrigado.